Bom dia, boa tarde, né? Tudo bem? Mais uma sexta-feira às 13 do nosso projeto, da nossa série de lives aqui na OK Cowork, do projeto Business Club. Tudo bem, Saulo? Tudo bom? Que bom que vocês estão entrando aí com a gente. Olha, um parceiro, sou o Mais Cowork, Adriana. Ei, gente, como vocês estão? Sexta-feira, mais uma sexta-feira aí, né, gente, desse nosso ano tão diferente, desse movimento que a gente está vivendo, está encontrando aí, né, na nossa vida. E que bom que vocês podem estar aqui com a gente, que bom que nós podemos estar aqui. Eu fico agradecida por vocês que estão aqui presente com a gente, a Kíria, a Luciane, obrigada por vocês entrarem aí nessa nossa live. Espero que vocês possam nos acompanhar até o final. A gente vai bater um papo hoje, mais um, né, dos nossos assuntos. A intenção nossa aqui é trocar experiências, a intenção é exatamente trazer conhecimentos para explicar o quanto é importante essa troca de experiências. A intenção do nosso projeto, o propósito, né, o porquê desse projeto de bater papo com vocês aqui é exatamente porque aqui na OK Cowork, no projeto Business Club, a gente entende o quanto é importante essa troca de experiências, o quanto faz sentido, o quanto a gente aprende e o quanto quando a gente aprende, quer passar, a gente aprende mais ainda, né? E aí sempre a gente chama um dos profissionais que estão com a gente no business, no projeto, são vários profissionais de várias áreas, então a gente tem ali de advogados, de psicólogos, de pessoas do comércio, de pessoas que trabalham com treinamentos, com planejadores financeiros, pessoal do marketing. Então a gente tem vários profissionais e lá a gente pode encontrar dentre esses profissionais pessoas que estão dispostas a ensinar o que sabem, a trocar experiências com a gente, né, com o intuito de fazer crescer, de fazer esse movimento importante, né, que o comércio, que fortaleceu o mercado. E eu quero agradecer muito, viu? Obrigada a presença de todos. Olha, tem até meu filho online hoje aí, Luiz Felipe, obrigada. Gente, então hoje o bate-papo é com o Públio. O Públio Júnior é da Fragata, ele tem mais de 30 anos de experiência. Olha isso, a Fragata está no mercado há mais de 30 anos. São experiências importantíssimas sobre comércio exterior. Então imagina que o nosso bate-papo hoje, ele é tão interessante, gente, que ele está falando de internacionalização de empresas. Vamos entender como funciona isso. Então imagina que nesse momento onde a gente está buscando mais conhecimento, buscando novas estratégias, soluções para as nossas empresas, a gente possa aí bater um papo com um especialista, com um mestre em internacionalização de empresas. Então, quanto isso é importante pra gente, né? Quanto é importante aprender, entender, porque muitas vezes a gente acredita que esse processo não é pra gente, não é pra nossa empresa, mas porque a gente ainda não conhece, né? E conhecendo a gente pode trocar experiências e mudar esse nosso pensamento e entender que é pra gente sim. Imagina você poder começar a importar ou a exportar. Olha que legal. Então é uma oportunidade de aprender, muitas vezes aprender para que você possa aplicar ou para que você possa ensinar ou para que você possa indicar para outra pessoa, né? Porque aqui na OK, no nosso projeto, a gente incentiva a indicação. Nós somos adeptos ao colaborativo, nós somos muito favoráveis às indicações, às boas indicações, porque a gente sabe o quanto isso favorece, o quanto isso ajuda o nosso dia a dia profissional. E eu vou chamar o Públio da Fragata, para a gente começar a conversar com eles. Então eu quero que vocês já coloquem aí as perguntas de vocês, que vocês já preparem as perguntas de vocês, seja ela qualquer dúvida, gente. Às vezes você fala assim, essa dúvida minha é boba. Não existe dúvida boba. Existe a dúvida que a gente precisa esclarecer. Então vocês podem perguntar o que for necessário para vocês aí, o que for importante para vocês aí, que a gente vai perguntar para ele. Então eu vou chamar o Públio agora e vocês podem preparar as dúvidas, tá bom? E eu queria pedir para vocês, gente, para que vocês coloquem qual que é a área de atuação de vocês.
porque aí a gente está aqui trocando experiência e fazendo um network virtual. Então coloque aí o nome de vocês, para quem não aparece o nome correto aí, porque às vezes está falando da empresa, né? A Dorotésia aí, por exemplo. Então coloque o nome de vocês para que a gente possa identificar a empresa e as pessoas e qual que é a área de atuação, porque aí as pessoas que estão ao vivo podem conhecer os participantes, né? E eu já vou procurar o Públio aqui, a Fragata, já vou chamar, porque ele tem muito conteúdo para trocar com a gente. Vocês vão conhecer, não conhecem, né? E vão ver que conteúdo interessante. E eu espero que vocês possam ficar aqui com a gente. Espero que vocês possam convidar. Ei, Públio, tudo bem? Boa tarde. Ei, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Públio. Estou aqui comentando com o pessoal que eles podem convidar muitas pessoas para participar aqui com a gente, que você vai tirar aí todas as nossas dúvidas hoje, né? Vamos tentar. Ah, eu tenho certeza que com a sua experiência a gente vai ter aqui um bate-papo super interessante. Então, quem puder aí aproveitar e já convidar outras pessoas, aquela pessoa que você acha que precisa ouvir sobre esse assunto, que é importante que ele escute sobre esse assunto, aproveita aí esse aviãozinho, ó, já vai convidando as pessoas, porque vocês nos ajudam a indicar o nosso projeto, indicar esse trabalho que a gente faz colaborativo e ajuda também essa pessoa que você está indicando, né? Públio, já falei um pouquinho de você, da Fragata, mas eu queria que você se apresentasse. Por favor, apresentasse o seu projeto, a Fragata, a importância dela no mercado aqui pra gente. Fique à vontade aí. Gente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar presente aqui nessa palestra virtual. Sempre estamos aí presente fisicamente, né, antes da pandemia. E agora essa é a primeira oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que esse tempo seja valioso a todos. Então, realmente, as perguntas vão ser muito bem-vindas para que possamos valer o tempo que estamos aqui, né? A minha formação é em comércio internacional, a minha empresa já atua há muitos anos, temos escritórios no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, e o nosso projeto é capacitar empresas que queiram fazer a sua inserção no comércio internacional e se manter, porque não é só entrar, se manter também é um grande desafio no comércio internacional. E essa ideia não é simplesmente dar a logística, porque quando se fala de comércio exterior, as pessoas pensam duas palavrinhas, exportação e importação, e consequentemente de produtos. Mas, Flaviana, existe vida além disso. Não é só exportação, importação ou produtos tangíveis. E é nessa filosofia que nós estamos aí, a Fragata, há 22 anos no mercado, oferecendo a capacitação aos empresários. Eu tinha falado aqui antes, Públio, então até pedindo desculpa, mas é porque eu sei que você já tem mais de 30 anos de experiência, né? Sem entregar. Eu tô com 31 anos na área de comércio exterior e a Fragata 22, Fragata Brasil, a Fragata Miami 11 e a Fragata Alemanha 8. Ai, que ótimo. Então eu não errei, eu só falei que é a Fragata, mas é o Públio que já está com mais de 30 anos de mercado e de muita experiência, né, Públio? Inclusive agora, para esse momento que é tão complicado, né? É chato a gente ficar falando crise, mas é bom da gente falar quando a gente já entrega uma solução, né? Então você já viu diversas situações de crises, inclusive em outros países, em outras situações, e você, inclusive, hoje já visualiza que o que você pode oferecer são soluções, né, para essas diversas crises, né, que o mundo pode enfrentar, não é isso? É verdade, mas antes disso, Flaviane, eu fico triste porque, de forma geral, para as pessoas leigas, o comércio internacional, a gente vai até repetir esse ponto lá na frente, a maioria, a entrada no comércio internacional se dá justamente por crises, e não é essa a forma correta. O comércio internacional, ele tem que ser fruto de um planejamento. Na verdade, esse momento que a gente está vivendo era para muitos empresários estarem colhendo alguns frutos,
porque nós temos uma crise, nós temos um dólar a favor da exportação, mas contra a importação. Então, se determinadas ações já tivessem sido tomadas com antecedência e programadas a isso, provavelmente, como já existe com outras empresas, a crise ela não é sentida fortemente. Então eu gostaria de reforçar que comércio internacional é fruto de planejamento, é sempre fruto de planejamento. E crises como essa são cíclicas, não foi a primeira e nem será a última. Mas muitas vezes a empresa pensa em se internacionalizar nesse momento, que de certa forma, às vezes pode ser a um preço muito caro. É verdade, pô. Mas eu acho que é bom porque a gente acorda, às vezes a gente infelizmente precisa de uma crise dessa, precisa de uma situação de aperto para acordar, né? Aquele incômodo que faz a gente sair da zona de conforto. E a intenção nossa aqui é exatamente trazer esse incômodo aí para as pessoas, para que a gente pense diferente, para que a gente pense globalmente. E que bom que você está aqui hoje para nos ajudar a pensar. Eu estou com algumas perguntas aqui e eu quero que você vá falando aí, porque eu sei que você tem muita coisa para nos entregar, mas eu posso começar pelas perguntas? Porque aí eu acho que fica mais fácil e depois você vai entregando, pode ser? Pode, eu só quero endossar isso que você falou, porque realmente, né, o sinônimo de crise para o chinês é oportunidade, porque é no momento da crise que nos obriga a sair do momento de comodidade, que nos obriga a bater asas e procurar outros caminhos. Realmente é nesse momento que as empresas pensam numa expansão, mas não sempre expansão simplesmente de negócios, mas uma expansão que muitas vezes é uma expansão focada dos apertos ou de uma possível sobrevivência dos negócios. Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Então, a nossa primeira pergunta aqui, e eu acho que ela é super interessante, o que é comércio exterior? Porque, como você disse, a gente já pensa, mas é bom que você comece do começo mesmo com essa pergunta. A gente selecionou aqui exatamente dentro do que é importante a gente já falar para todo mundo. O que é? Então, o que é comércio exterior, público? Olha, de uma forma bem simples, comércio exterior é um conjunto de regras que vão disciplinar as exportações e importações de um determinado país. Portanto, essa expressão comércio exterior, por si só, ela é muito falha. Como ela é um conjunto de normas de um país, a expressão correta deve ser comércio exterior do Brasil, comércio exterior dos Estados Unidos, e aí a gente tem uma visão ampla, que nós estamos falando de um conjunto de procedimentos para que as empresas que estão dentro daquele país ou fora daquele país tenham que conhecer para fazer negócio. Em razão disso, Flaviana, eu dou exemplos para você de empresas que não conhecem o comércio exterior dela ou o comércio exterior do país em que elas estão trabalhando. E aí, no meio de uma negociação, alguém fala assim, eu quero um pagamento antecipado. E essa pessoa não sabe se o país dela ou o país daquele que ela está negociando, as normas permitem pagamento antecipado. Ou seja, que o fluxo de dinheiro siga antes do embarque da mercadoria. Então, entender questões tributárias, cambiais, aduaneiras do seu país e do outro, evita amadorismo, evita perda de tempo e muitas vezes de dinheiro. Por quê? Às vezes a imagem fica comprometida quando você vai entrar no comércio internacional e aí você pode mostrar uma fraqueza de não entender essas normas. E isso pode custar um cliente. E é interessante, porque a cada dia a gente vem falando como essas parcerias agora são favoráveis. Às vezes a gente pensa assim, mas que difícil vai ser começar a trabalhar de uma forma internacional. É por isso que existem essas empresas que podem nos ajudar, né? A Fragata trabalha assim, né? Ajudando as empresas a poder ir para outros mercados, outros mundos de uma forma organizada, né? Planejada, e de forma como que você consiga conhecer sem precisar ter um próprio setor, né, dentro da sua empresa, sem precisar treinar, capacitar, porque você pode contratar um profissional que esteja apto, né?
Ô, Flaviane, mais uma vez, essa frase sua, mais uma frase muito pertinente, porque veja bem, as empresas, elas nascem e se aprimoram com o que nós chamamos de capacidade de produção. Que é o quê? É a capacidade que a empresa tem para atender os pedidos dos seus clientes. Mas a capacidade de internacionalização, ela adquire com o tempo, através de profissionais fora do ambiente da empresa que vão proporcionar esse amadurecimento, esse crescimento para levar a capacidade de produção para fora do país. Então, sem dúvida, hoje nós temos aí como advogados, contadores, departamento de marketing, temos a área de comércio exterior que é apropriada para promover a capacidade da internacionalização da empresa. Entendi. Público, outra pergunta então, por que exportar? Por que você indicaria? Vamos começar a exportar, por quê? Bom, o ponto principal que eu coloco, Flaviane, vai vir tudo a partir daí. É chamado de... Só um minutinho, por favor. Gente, quem quiser começar a fazer as perguntas aí também no Instagram, pode começar que a gente vai anotando aqui e pergunta para o público em sequência, tá? Vocês podem ir fazendo aí que eu estou acompanhando vocês. Tá bom? Obrigado. Pode continuar, público. Desculpa. Vamos lá. O primeiro ponto é o que a gente chama de diversificação de riscos. Eu vejo que tudo vem daí. De uma outra forma, não colocar os ovos numa mesma cesta. E para essa diversificação de riscos, ela pode criar galhos, ela pode se expandir de uma forma, por exemplo, de procurar mercados para ter preços mais rentáveis, que não necessariamente exportar, você vai ter preços mais rentáveis, mas você vai estar aumentando a clientela e pode ser que pessoas com poder aquisitivo distinto possam estar dispostos a comprar esse tipo de produto. Um outro ponto é o que a gente fala de aprimoramento das estações. É aquela velha história de verão num lugar, inverno no outro. Vamos imaginar aquela clássica ideia de uma empresa que produza biquínis e que numa época de inverno, se ela estiver presente globalmente, ela não vai sentir uma queda das suas operações, porque outros países que comungam um fuso horário distinto do Brasil estariam aptos a comprar esse tipo de produto. Um outro ponto, nós podemos falar sobre prolongamento do ciclo de vida do produto. Muitas vezes o produto ele pode estar em queda em um determinado mercado, mas ele pode ser uma novidade no outro. Então você consegue prorrogar esse ciclo de vida procurando um nicho de mercado que até então desconhece esse tipo de produto. E, finalmente, nós podemos falar sobre consolidar a imagem no mercado internacional, que isso é muito importante. Quando você mostra que você tem uma empresa com presença global, isso conta muito. E a questão do crescimento da empresa, que automaticamente esse crescimento não é só financeiro, mas é um crescimento de entender o mercado, de saber se o seu produto tem um ciclo de vida longo, para que ele possa sempre ser adaptado às necessidades do cliente. Porque você vai estar vendo a força da concorrência em determinados mercados e você vai ter que se adaptar a isso. Então, pelo menos aí nós temos 5 ou 6 justificativas que levam uma empresa a buscar oportunidades fora do seu mercado local. Muito interessante, porque eu por exemplo, estou de bobeira. Eu não imaginava quantos benefícios, né, a gente tem quando começa a fazer isso. Muitas pessoas acham que é simplesmente começar a vender lá fora, né? E não é isso, né? Muito legal mesmo. Na verdade, sempre é interessante determinados estudos do mercado para saber se as normas estão de acordo, a questão, normas até de consumidor, tá? Normas de órgãos reguladores para quem entra, como uma Anvisa, um Inmetro daquele país, pesquisa da questão de mercado, se aquele público está propício a comprar aquele produto e, consequentemente, produtos similares
qual é o preço praticado naquele mercado, para que você tenha uma ideia se você vai realmente ter lucro ou vai ter realmente saída desse produto. Essa semana, infelizmente, eu estou conversando com um empresário, infelizmente, que me procurou para poder fazer exportação para Dubai, de alimentos, e ele tem uma fazenda que ele produz e ele queria saber, né, as questões, como que vai fazer um preço colocado no aeroporto, por exemplo, São Paulo, de lá para exportar. E quando eu disse para ele que a gente tem que fazer uma precificação de exportação para entender o preço de exportação, ele respondeu assim com uma cara muito boa: eu não preciso disso, eu tenho caminhão próprio. Peraí, não entendi como é que é. Eu tenho caminhão próprio. Ah, então o preço para exportação só é transporte. Não existe despesas de câmbio, despesas aduaneiras como armazenagem, capatazia, despachante aduaneiro, documentos que você tem que emitir que tem custo. Então, infelizmente, esse perfil, ele existe, e muito, e muito. A ignorância faz a gente deixar de aprender muitas coisas, né, Público? Se a gente entender que é simplesmente aquilo ali que a gente conhece e não abrir a cabeça para escutar, para entender, para observar, a gente tem que aprender mais a gente acha que a comunicação é só o que a gente fala, né? Mas a comunicação, ela é muito mais do que a gente escuta, né? O que a gente absorve. Então a gente tem que aprender muito sobre isso. E esse momento agora está nos ajudando muito a pensar de forma diferente. Você mesmo, eu estou aqui querendo só ouvir, porque eu fico até com medo de perder o meu raciocínio, porque é muito conteúdo interessante. A Lília acabou de fazer uma pergunta aí, ó. Existe internacionalização de serviços? A gente conversou sobre isso essa semana, né, Público? Você quer... Vamos dar um exemplo? As franquias... A ideia das franquias, o McDonald's, é serviço. Ela está passando para uma empresa em outro lado do mundo todo o seu know-how sobre aquele determinado tipo de produto. Então, na verdade, quando se fala sobre serviços, a gente tem o que nós chamamos de alianças estratégicas. E essas alianças, elas têm várias, como, por exemplo, uma joint ventures, franquias, que é uma forma de penetração de mercado, onde existe uma exportação de serviço, uma exportação de know-how, de como fazer aquele determinado produto, ou até mesmo aquele determinado serviço, porque eu posso dar uma franquia de serviços também, da pessoa fazer uma consultoria de uma certa forma. E a curiosidade disso é que quando nós falamos sobre exportação e importação de produtos, nós falamos em âmbito de produtos que circulam em nível aduaneiro, em alfândega, em porto e aeroporto. E quando falamos de serviços, isso aí circula em nível de banco central, somente em nível financeiro. Vou dar um exemplo e uma exceção. Softwares. Softwares são serviços, mas ele tem uma exceção dentro dele. Se hoje eu quero comprar um software para a minha empresa, um software financeiro, que é o que nós chamamos de software de prateleira, ele vai obrigatoriamente recolher tributos numa alfândega, como se fosse uma carga tangível, um produto tangível. Mas se esse software for um produto sobre encomenda, esse tipo de serviço ele não é taxado como uma mercadoria tangível. Ele é taxado somente em nível financeiro, tendo uma supervisão do Banco Central. Então, softwares de forma geral sobre encomenda, eles são classificados, você faz o download, recebe esse software e recolhe imposto de renda em nível de Banco Central. Agora, se você importar um software e ele vier pelo meio físico, um disco, uma fita magnética, um pendrive, e é um software de prateleira, ele vai ter uma tributação como se fosse uma carga tangível. Olha, então serviços, eles independem da questão do despachante, né? Você não tem que despachar, porque não é um produto, mas você tem que analisar todas essas questões de tributação, das questões jurídicas e das questões financeiras, é isso?
Lembra que a gente tem que entender o comércio exterior do Brasil e o comércio exterior do outro país? Então, se eu estou importando, eu tenho que conhecer as minhas normativas para que esse produto que eu achei que ia custar $1, no final não custe 100, por falta de planejamento. Entendi. Públio, então mudando de assunto de exportação agora para importação. A importação é um bom negócio? Flaviana, antes da gente mudar de assunto, deixa eu só colocar um ponto aqui que é importante. Muitas pessoas chegam para mim nesse momento e falam: o que é exportar? O quê? O que eu vou exportar? A resposta, ela pode ser simples, mas ela envolve um comprometimento muito grande. Quando uma pessoa pergunta exatamente isso, o que exportar, a minha resposta é a única. É a capacidade de entender mercados. Se você consegue entender aquele mercado nos aspectos culturais, normativos, aduaneiros e cambiais, você pode vender como nós fizemos no ano passado, panelas de pedra, sabão vinda de Mariana, que a gente vai conseguir ter esse mercado. Então, o que exportar? É a capacidade de você ouvir, de entender as necessidades do outro. O marketing está aí para que a gente possa não nos afastar e lembrar que ele ainda é uma força grande que rege o comércio. Mas vamos lá. A sua pergunta falou sobre a importação? A importação. É uma pergunta aqui. A importação é um bom negócio? A importação, ela é um excelente negócio como a exportação. Porque se você pensa globalmente e age localmente, você tem possibilidades de encontrar produtos, primeiramente, que não existem no Brasil, e você pode trazê-los aqui, adaptando ou não à situação brasileira. Você pode trazer produtos que até então, quando chega no Brasil, existe uma cadeia de empresas que intermediam esse comércio. Então, se você vai diretamente no exportador estrangeiro, você consegue custos mais em conta. E, finalmente, você tem uma visão desse seu mercado lá fora, que às vezes você não vai ter comercializando localmente. Você vai saber a tendência de mercado, tendência de valores, o que está acontecendo de novidade no seu mercado, que se você pensar só localmente, muitas vezes, quando você acorda, o produto da concorrência já está aí, talvez, dentro da casa do seu cliente. Entendi. O Fernando está fazendo uma pergunta. A burocracia para a importação e a exportação é a mesma? Ou importar seria mais fácil? Isso é bacana, essa pergunta. Olha só, se você perguntar para uma empresa exportadora, você acha que importar é difícil? A empresa só exporta. Ah, é muito difícil. Se você perguntar para uma empresa importadora, você acha que exportar é difícil? Ah, deve ser dificílimo. Quando uma empresa só trabalha num lado da rodovia, ela desconhece os mecanismos e a burocracia do outro. Afinal, o que nos faz ter confiança é a rotina, é a prática dessas operações. Eu posso dizer a vocês o seguinte: no que se concerne à estrutura da empresa para exportar, a burocracia é 99% idêntica. 99% idêntica à burocracia para exportar e para importar. Agora, o processo em si de exportação e de importação, muitas vezes na importação, ela pode ser mais simples, porque você já pegou um produto que você, de uma certa forma, já entende ele no mercado nacional. Literalmente é trazer. Já o exportador não. Além dele pensar se esse produto vai ter uma logística apropriada, ele tem que pensar na embalagem, tem que pensar em rótulos, ele tem que pensar em preço e principalmente na divulgação desse produto naquele país.
Então, não é questão de ser mais fácil ou mais difícil, mas depende do planejamento da empresa no que ela quer dentro desses processos. Mas, genericamente, recai ao exportador um conjunto de informações a mais para que esse produto possa ser bem aceito lá fora. Então, o processo de comercializar, o processo de divulgar, de encontrar o público correto, isso é que muda na exportação, né? Porque uma vez que aqui no Brasil eu vou entender de tudo que o meu produto faz e o público que ele atende aqui. Uma coisa é quando eu levo ele para um outro país que eu tenho que encontrar tudo isso de novo num país com cultura completamente diferente, né? Burocracias diferentes. Às vezes pode até ser mais fácil, mas é o que você falou, é o planejamento, né? É todo esse planejamento aí que faz a diferença, né? Porque isso aí que você está dizendo, ô Flaviana, é interessante dizer, porque muitas empresas exportam, porque na verdade não foram elas que exportaram, elas foram compradas. O que quer dizer isso? Ela estava quietinha, alguém bateu na porta, toque, 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 gostei desse produto, eu vi na internet, vende para mim. Essa empresa está num lado muito cômodo sem se internacionalizar. Agora, aquela empresa que efetivamente busca um crescimento da empresa, busca um crescimento, uma expansão dos seus negócios, aquele mercado além das fronteiras, ela vai procurar aquele mercado e vai procurar adaptar na necessidade daquele outro. Aquela empresa que fica numa situação comodista, aguardando ser comprada, elas são o que a gente chama de típica empresas vendedoras da exportação. Elas não são empresas exportadoras. Alguém veio lá, procurou e já faz todo o processo, né? Ele só compra aqui e leva para lá, né? E muitas vezes, às vezes ela perde. Porque quando a empresa não tem aquele produto e ela vai ter que gastar um time aí, podemos dizer até 30 dias para ela se estruturar, a empresa não está disposta a esperar esses 30 dias. Ela vem para uma outra empresa, às vezes aquela outra empresa já é uma empresa exportadora, já está tudo pronto. Então, na hora da gente exportar, a gente tem que lembrar, eu gosto de dizer, nós levamos aí 9 meses para nascer. A empresa ela também precisa de um tempo de gestação para ela ter todas as suas certificações. E muitas vezes o importador não está disposto a esperar a isso. E aí que erra, né? Nesse momento, depois acha que o processo é que é ruim, que é difícil, que é complicado, mas não é, né? O complicado é não fazer da maneira correta, né? Da maneira ideal. Seria isso? Exatamente. É o planejamento que tem que ser feito antes da entrada no mercado internacional. Eu gosto de falar um caso interessante, Flaviane, que é o seguinte. Flaviane, eu vou negociar com um italiano e eu nunca negociei com um italiano. Você conhece algum italiano? Ah, Públio, conheço sim. Eu tenho um vizinho que é italiano. Mas ele é cara de sujo, parla, gesticula, é barulhento, fala alto, é desorganizado. Ah, então isso é um italiano. Eu vou com essa imagem na negociação. Agora imagina que eu estou procurando uma pessoa lá do lado do mundo. Toque, toque, toque. Quem é? Oi, sou brasileiro, quero vender seu produto. Ah, claro. Você tem um folder? Ah, um folder? Um panfleto do seu produto? Ah, tem, peraí. Olha ele aqui. Mas está em português, eu não falo português. Ah, tá. Deixa eu fazer as traduções aqui, eu te mando. E aí, recebeu? Recebi, obrigado. Você tem preço agora? Preço? O preço. Ah, tá, eu vou fazer o preço, peraí. Aí depois de um tempo, o preço está aqui. Ah, muito bom. Você pode me mandar uma amostra? Ah, amostra? Ah, pode ser pelo correio, pelo courier, para eu ter uma ideia. Ah, tá bom. Aí, com muito custo, mantém e manda. Aí, muito tempo depois, conseguiu fazer a primeira exportação. O exportador foi muito tolerante. Mas acontece que ele exportou justamente porque para ele exportar é saída para a crise, venda de excedentes, válvula de escape, fruto de oportunidade. Ele não tem compromisso. E o mercado nacional ficou bom de novo. Aí ele largou e focou no mercado nacional.
Mercado cíclico, voltou a crise. Gente, eu tive uma ideia maravilhosa. Vamos procurar aquele cara que comprou da gente 5 anos atrás? Vamos. Oi, fulano, sou eu, lembra de mim? Claro, você é aquele que exporta só quando você quer. Eu tenho pavor de brasileiro. Então, como aconteceu naquele exemplo do italiano, eu quero dizer para vocês que se a gente não fizer uma exportação com planejamento, não é só queimar o nome do profissional e da empresa e do produto, mas você deixa um rastro, um cheiro, igual uma torrada, sobre a nossa cultura. Vamos dar um exemplo prático? No passado, fale 2 palavras que representam a China: barato e má qualidade. Hoje não. Hoje o chinês, os produtos já estão com preços maiores e qualidades boas. Mas a gente tinha aquela visão do que era o chinês. Oh, vamos trazer um negócio de China? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E é chinês, agora tudo é chinês, né? E o carro chinês, quando entrou? Não, carro chinês, pelo amor de Deus, não vou comprar isso não. Então, a nossa responsabilidade no momento de se internacionalizar é grande, porque nós temos que proteger um nome que chama-se Brasil. Porque senão você pode estar atrapalhando a Flaviana, que fez todo o dever de casa, o planejamento bonitinho, porque ela vai enfrentar um preconceito por simplesmente estar no Brasil. E isso existe. Verdade. Isso é muito interessante você falar isso. É o que a gente fala aqui de cuidar dos concorrentes, né? Se você não cuida do concorrente, o concorrente pode queimar o seu mercado. E aí o cliente fica chateado com o mercado inteiro, simplesmente por causa de um concorrente. Então a gente tem que cuidar também, né? Ô Públio, a Oneida está perguntando o seguinte: o dono da empresa precisa se especializar ou criar um departamento especializado se quiser importar e exportar? Olha, vamos fazer uma questão diferente. Eu sou uma empresa que mexe com comércio internacional. Aí vem alguém e fala assim: você quer um departamento de marketing para sua empresa? Aí eu falo: será que eu tenho que me especializar em marketing ou contratar alguém que saiba? Existe uma frase do Steve Jobs que eu acho fantástica. É o seguinte: não tem nenhuma coerência eu contratar uma empresa ou um profissional para trabalhar na minha empresa e dizer a ele o que eu quero, o que ele tem que fazer. É ele que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Então veja bem, você tem que ter a gestão. A gestão, quando você contrata uma empresa na contabilidade, na área jurídica, na área de marketing, na área de comércio exterior, isso faz parte do líder, isso faz parte do gestor. Mas na verdade, no final das contas, quando vem a carga tributária no final do mês emitido pelo meu contador, eu tenho que ter confiança que aqueles tributos estão corretos. E eu espero que ele esteja fazendo o bom trabalho dele, porque a minha cabeça está focada para o meu negócio. E o meu negócio não é contabilidade. E às vezes o seu negócio não é comércio exterior. O seu negócio é atender a necessidade do cliente, mas você precisa do comércio exterior. Então, resumindo, existem empresas que contratam profissionais para trabalhar dentro dela. Existem empresas que terceirizam o serviço de comércio exterior. Então depende muito do que o líder vai querer. Ou de uma forma muito popular, como dizia minha mãe, uns gostam do zóio e outros gostam da remela. Verdade. O público, inclusive, aproveitando aí o gancho do que você falou, agora as pessoas não precisam nem do próprio escritório, porque elas podem vir trabalhar aqui e dividir e compartilhar. Então não precisa nem ter trabalho mais com uma estrutura de escritórios, uma vez que ela pode compartilhar. Então imagina o trabalho de ter que cuidar de uma estrutura de um escritório, pensar em tudo que envolve cuidar disso. Agora você pode compartilhar, além de tudo você ganha vários outros benefícios que sozinho dentro do seu próprio escritório você não conseguiria. É a mesma colocação sua, né? Por que montar uma equipe se você pode buscar uma equipe fora que consegue trazer outros benefícios que talvez um único profissional da sua equipe não conseguiria, né? Ou o profissional, o dono da empresa, tem que parar tudo e começar a estudar sobre outra coisa que não é
a expertise dele só para começar a fazer uma parte do processo inteiro, que é a empresa, que ele pode contratar um especialista já, né? É muito mais prático, né? Ô Flaviana, esse setor hoje das empresas virtuais e principalmente setores como o cowork, é uma questão que a pandemia acelerou. Já existia uma tendência, nós estávamos num ritmo, mas a pandemia, aqui olha como é que nós estamos agora, virtualmente. Então a pandemia mostrou que nós temos essa tecnologia. O que nós temos que agora é nos adaptar a essa tecnologia, porque ela existe e cada vez mostra que essa descentralização dessa estrutura, no sentido de não ter que ter tudo, mas pagar aquele profissional próprio, desta forma que você explicou, ela consegue reduzir custos e gera agilidade para focar o ponto principal da empresa. Nossa, muito! Imagina, ter uma recepcionista, uma secretária, uma pessoa específica de limpeza, ter uma equipe de jardinagem, tudo isso dá um trabalho muito grande, além dos custos, né? E você poder ter isso de forma compartilhada é um custo que ele é extremamente fácil de suportar para qualquer empresa, né? A comparado se tiver que ter isso tudo sozinho, né? E o bacana disso é que a pessoa ainda ganha, tem aí um plus aí, porque como ela está no escritório compartilhado, às vezes o colega do lado é aquele que trabalha com marketing ou é contador, e ela precisa exatamente daquilo, já está criando um vínculo com aquela pessoa. Isso é muito bom, isso é muito bom. E quando está sozinho tem que buscar isso, né? Tem que pagar para ter isso, né? Porque o tempo, quanto custa o tempo de cada pessoa, né? Exato. Só voltando aqui então, porque ainda tem algumas perguntas e o nosso tempo é infelizmente contadinho. Como funcionam os tributos na importação? Olha, os tributos na importação, eles basicamente incidem sobre o valor da mercadoria, o frete internacional e, se houver o seguro internacional, no que a gente chama de CIF. Então nós temos aí, isso é genericamente, até por causa do tempo, uma carga tributária que a gente chama de II, que é o Imposto de Importação, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS, o COFINS e o ICMS. Essa é a carga na importação. E na exportação, nós não temos um imposto de exportação, é raro. Somente produtos que podem ter interesse nacional, que não queiram sair. E existe o benefício da questão do IPI, do PIS, COFINS e ICMS na exportação. Então existe um benefício para exportar. Então na importação, a carga tributária ela é grande, as alíquotas vão depender, vão variar de acordo com a classificação do produto, porque no comércio internacional, uma caneta não é uma caneta é um número de 8, é uma expressão de 8 números. Então, por exemplo, 40, 21, 25, 00, isso é chamada de NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, a carga tributária é em função da NCM. Cada NCM tem a sua tributação distinta. Entendi. Então, eu não tenho como calcular isso de forma geral. Isso vai ser de acordo com cada produto ou até cada país, né? Isso. Então, quando você quer importar, sempre nós sugerimos fazer uma estimativa completa da carga da origem até o destino, para você saber como se comporta todos os custos. E se você quer exportar, e dependendo da forma da negociação, se você é o responsável por colocar o produto literalmente na prateleira de um supermercado na França, você tem que saber a carga tributária de lá, para que você possa realmente computar os custos e os ganhos dessa operação. Então, uma situação que eu acho super interessante de comentar aqui, Públio, porque eu acho que isso é legal, é porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não quero importar nada, não vou trazer nada para vender aqui. Talvez não é para vender, mas é para sua empresa, para sua fábrica. Talvez você vai importar vários computadores, várias peças, vai montar uma nova empresa. Então, tudo isso é importação. Não é isso? Eu não preciso só trazer um produto que eu queira vender. Eu posso trazer um produto que eu vou utilizar. Então, muitas pessoas começam a importar, inclusive, aqueles equipamentos que ela utiliza, não é isso?
Positivo. A importação pode ser para uso da empresa ou para uso comercial. Entendi. Públio, estratégias de escritórios virtuais. Eu preciso ter um escritório para começar a importar, eu preciso ter um escritório em outro país? Como eu tenho que fazer? Eu preciso ter a minha empresa lá? Vamos lá, Flaviana, essa é uma pergunta muito delicada. Para as primeiras operações na importação, não há esse tipo de necessidade. Nos primeiros momentos de exportação, também podemos generalizar que não há essa necessidade. Tudo depende de que estratégia o empresário vai querer usar. Eu, particularmente, defendo a estratégia de ter escritório virtual nos Estados Unidos, que é um dos grandes mercados ainda e que isso reforça o nome da empresa em nível internacional. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho essa caneta. E essa caneta eu estou disposto a vender no mercado americano. A todo momento que eu for prosseguir com uma negociação, é possível que as pessoas possam me pedir amostras para saber sobre a qualidade desse produto e ver se ela está dentro dos padrões que eles exigem. Se cada empresa no final do ano for computar os custos de envio de amostra, isso pode ser um valor considerável e nem todas essas amostras deram frutos de bons negócios. Então, quando a gente coloca um escritório virtual, no meu caso, que a gente faz para determinadas empresas, em Miami, esse escritório virtual, ele estaria disposto a ser um ponto avançado do exportador para o mercado nacional. Então agora eu vou pegar lá, dentro da nossa exemplo figurativo, né? Não é uma caneta, eu vou pegar lá 50 canetas, vou mandar lá para o meu terminal, para a minha empresa importadora, essas 50 estão lá. E aí quando eu entrar em contato com uma empresa, o primeiro impacto é, você é uma empresa nacional, que bom, eu não tenho que importar, porque americano detesta importar. Americano é patriota, ele gosta de produtos nacionais. Então, peraí, você já está aqui? Você pode mandar uma amostra? Claro, eu vou ali e dou. Olha, eu gostei, mas eu vou comprar um lote pequenininho. Eu só quero 2, não tem problema não. Quer dizer, o produto já está lá, é mais fácil você manusear, você vai ter controle dos custos, você vai ter controle de preço final. E isso gera uma facilidade de confiança para essas empresas americanas que genericamente gostam de negociar com empresas americanas e eles ficam satisfeitos porque dá uma ideia de competência maior, reforça o poder da marca, saber que ela está presente em 2 países. Então, um escritório virtual hoje, dentro do que a gente pratica, eu vejo com bons olhos porque você consegue diluir os custos de uma operação. Mas lembrando, o escritório virtual, ele está para as operações de comércio exterior de uma forma muito igual. Você tem que ter volume. Comércio nacional tem que ter volume. Mas o que é volume? Pode ser volume de quantidade, pode ser volume de peso, pode ser volume de valor. Por quê? É como se eu morasse em Divinópolis e tem lá aquele encontro, que eu não sei como é que chama, lá na Afonso Pena, Feira Hippie, né? Aí uma pessoa de Divinópolis vai sair de Divinópolis para vir domingo aqui para comprar um brinco e voltar. Não tem o mínimo cabimento, vai ficar muito caro esse brinco. Agora, se ela sai de Divinópolis, vem aqui e consegue ou comprar mais brinco ou comprar mais produtos, ela conseguiu diluir o custo dessa movimentação dela quando ela volta, porque ela dividiu o tempo, a gasolina, todos os custos ela rateou igualmente para vários produtos. Então, o comércio nacional é esse princípio. Então, eu recomendo para aquelas pessoas que tomam a decisão de estar no mercado internacional, de terem um escritório virtual no exterior para facilitar a redução dos custos logísticos. Entendi, Públio. Então isso é super interessante, porque até mesmo quando você quando é importante para que você tenha um escritório
no próprio país, né, em vários endereços, você pode usar o escritório virtual. Imagina quando vai importar ou exportar, né? Facilita, né? Você cria uma afinidade com o lugar, você consegue entender de forma mais fácil e está por perto, né? Nada melhor do que estar perto para conseguir resolver. E você consegue fazer isso tudo. Então, se alguém precisar, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com vocês conseguem dar esse suporte todo, como fazer, e você consegue montar para a pessoa um escritório para ele em um outro país. Seria isso? Perfeito, perfeito. Nos Estados Unidos, e a gente cuida de tudo para que ele possa cuidar do mercado, ele não tem que preocupar com o escritório. Que bom, Públio. Então, aqui eu queria dar no nosso finalzinho aqui já. Tem alguma dica, tem alguma situação que você queira colocar para a gente? Porque já estamos no final, no nosso tempo não é nosso, né? E eu queria te agradecer, mas eu queria que você falasse aqui para as pessoas que nos acompanham, porque também esse material vai ficar gravado, então várias pessoas depois podem compartilhar e também outras pessoas vêm assistir num outro horário. Eu queria que você deixasse aí, Públio, uma dica para quem está precisando, né, acordar e ter essa sacudida e esse incômodo positivo. Eu queria que você falasse aí para a gente, por favor. Vamos lá. Gente, comércio internacional, muitas empresas acreditam que o nível de internacionalização dessa empresa é estar presente em vários países. Aquela empresa que exporta ou importa de vários países. Comércio internacional não diz respeito à quantidade de países que você faz negócio, mas a forma que você faz negócio. Então, por exemplo, se hoje eu quero me internacionalizar no que a gente chama de exportação indireta, que é o quê? Eu passar por uma pessoa no Brasil, para ele exportar, eu não tenho internacionalização nenhuma, eu não estou entendendo outro mercado. Agora, em compensação, se você abre um escritório virtual nos Estados Unidos, isso aí é uma concepção máxima de conhecimento do mercado do país anfitrião. Então, às vezes, existe aquela indústria que exporta através de terceiros no Brasil de forma indireta para 20 países. E às vezes tem aquele pequenininho que exporta suas bijuterias para o seu escritório virtual em Miami. Ele é muito mais globalizado, ele é muito mais internacionalizado. Então a dica é: internacionalizar não diz respeito à quantidade de países que você negocia, mas a forma que você faz presente, a forma que você negocia. E isso tudo envolvendo uma palavra que a gente nunca pode deixar de lado: planejamento. Públio, muito obrigada. Essa tarde foi assim sensacional, esse final de semana já que chegou, mas chegou com muito conteúdo. Quero te agradecer demais e quero deixar aí o seu contato, né, a Fragata. Quem puder aí seguir a Fragata, porque tem muito mais conteúdo. O Públio direto está soltando aí nos canais da Fragata também conteúdos. E quem precisar, gente, pode entrar em contato com a Fragata. Se quiser, pode nos ligar aqui que a gente passa o contato deles. A gente tem muito prazer em indicar essa empresa, porque a gente conhece, confia e a gente gosta de indicar quem a gente confia. E quero te agradecer muito, Públio. Agradecer todo mundo que pôde ficar aí com a gente. Quem não assistiu tudo, que entrou depois, pode assistir, porque vai ficar gravado no nosso GTV, pode compartilhar com outras pessoas. Gente, quero agradecer muito a presença de todos, é muito importante vocês com a gente. Públio, fica com Deus, um bom final de semana para você, viu? Um abraço, tchau, pessoal, muito obrigado, até mais. Fica com Deus, tchau, tchau. Gente, agradecer a vocês e falar que vocês podem nos acompanhar, que tem conteúdo toda semana. Toda semana a gente bate papo com um profissional que traz um tema muito interessante pra gente, igual o Públio trouxe hoje. E se vocês precisarem, todas elas ficam gravadas. Essa do Públio, principalmente, a gente vai cuidar com muito carinho. Muito obrigada a todos vocês, um bom final de semana, viu? Fiquem com Deus.